Chegamos ao fim. Essa é a última edição de DC vs Vampiros. Será que os heróis vencerão essa guerra? Em Gotham, quanto mais se aproximavam do rei, mais vampiros surgiam para frustrar a missão da Batgirl. Duke, capturado por um deles e prestes a ser mordido, pede que Bárbara crave sua estaca no rei antes de acionar uma granada para atrasar toda aquela horda. Então, acompanhada pela Arlequina, Bárbara segue em frente enquanto Roy se certifica de lidar com a poderosa. Questionada, Bárbara afirma para Arlequina que elas estavam indo na direção correta baseando-se em alguns sonhos que teve. E para espanto da Arlequina, Bárbara realmente estava certa ao se deparar com a Mulher Maravilha, dizendo sobre a espera do Rei Vampiro. Então seguimos para Smallville. Bandoleiro aborda um grupo de vampiros confusos e desacreditados ao verem aquela ousadia de um prisioneiro que inicia uma rebelião. O Arqueiro Verde seguia liderando a fuga dos prisioneiros humanos com a ajuda do monstro do pântano. O Bandoleiro não estava acreditando ao ver que o plano corria bem, apesar do Arqueiro Verde lembrá-lo que eles ainda tinham o Gavião Negro pela frente. Em Gotham, a Arlequina se incomoda com a Mulher Maravilha, que afirmava ter finalizado as duas caso fosse seu verdadeiro propósito. Então, o Asa Noturna surge com elogios a Bárbara por conseguir chegar até ele, e orienta que Mulher Maravilha se retire com a Arlequina. No entanto, após Bárbara recusar aquela ordem, apenas Diana vai embora. Bárbara afirma que estava lá para destruir o Asa Noturna, que era questionado sobre tudo o que fez. Ele acreditava que não era tão diferente de Bruce ou Superman, que usavam de força para fazer suas vontades. Dick diz que tudo o que faz é para que possa sobreviver, e lembra a Bárbara sobre tudo o que é inferior aos humanos dentro da cadeia alimentar. Bárbara discorda dele quando é dito que os vampiros se alimentam daqueles que eram considerados desprezíveis. No entanto, o Rei Vampiro rebate os argumentos dela, afirmando que aqueles que ela se importava em algum momento foi o pesadelo de alguém. Durante aquela conversa, a Arlequina alerta a Bárbara sobre uma possível e aparente manipulação mental do Asa Noturna. Não importava a quantidade de tempo. Ele pedia para ela lhe ajudar a encontrar um caminho em que humanos e vampiros pudessem coexistir fora de qualquer conflito. Na Austrália, a outra equipe lamentava a explosão do foguete que seguia com a Supergirl para o espaço, enquanto Constantine surgia questionando sobre a missão. Ele também dizia sobre a ajuda que estava a caminho e ficou horrorizado quando o aço apontou em direção dos destroços do foguete. Era o exato momento em que Mary chegava com o Capitão Frio para ajudar na missão. A pedido de Constantine, Mary ficou encarregada de verificar se Kara ainda estava bem. Em Gotham, a Arlequina atacou o Rei Vampiro, no entanto não foi rápida o suficiente e apenas estimulou sua ira. Bárbara também o atacou, mas foi lembrada que Diana ou Superman o substituiria antes de ser convidada a se juntar a ele. Ainda imobilizada, a Arlequina continuava a lembrar sobre o controle mental que ele usava. Mas, aparentemente, Bárbara já estava sendo controlada, apesar de pedir que soltasse a Arlequina. Bárbara teve sua grande chance estando tão próxima do Rei Vampiro, mas falhou e foi mordida. Em Smallville, enquanto Carter Hall se aproximava afirmando que aquela ação estava conduzindo todos ao próprio fim, Oliver respondia disparando flechas improvisadas, claramente menosprezadas pelo Gavião Negro, que afirmava ter o poder de um deus. Capturado e lembrado sobre a perda da oportunidade de ser transformado, Oliver lamenta antes de se despedir de seu velho amigo, que em um segundo foi destruído pelo monstro do pântano. Na Austrália, cercado pela Miss Marty e John Jones, o lobo era chamado de mercenário traidor enquanto Jaina observa que Capitão Frio era um vampiro. Mas Constantine revela que ele era essencial para a missão caso a Supergirl ainda estivesse viva. Para desespero de Constantine, Kara surge nos braços de Mary, que retorna lamentando antes de ser confrontada pelo Caçador de Marte. Capitão Frio questiona sua presença ali e quando lembrado por Constantine que sua parte na missão era congelar as nuvens, ele estranhamente afirmou não ser capaz de fazer ao contrário de um outro conhecido como o Mago do Tempo, que infelizmente foi liquidado. Naquele momento, Constantine dava tudo como perdido, mas Jaina percebeu que Supergirl ainda estava viva.
Então, mesmo após sua revelação, o Capitão Frio ficou encarregado de congelar as nuvens, visto que ainda existia um pingo de esperança. E mesmo sem saber se poderia dar certo, ele continuou tentando, até sua arma sobrecarregar. Porém, parecia que o plano estava funcionando, visto que o Capitão Frio acabava de virar cinzas em contato com a luz solar. John Jones e Miss March dominavam o confronto contra Mary e o Lobo, quando se surpreenderam ao ver que ela sobreviveu. Para a felicidade dos heróis, a Supergirl liquidou o Caçador de Marte com uma rajada de energia ótica. Em Gotham, para completar a felicidade do Asa Noturna, então bastava que a Batgirl aceitasse o alimento oferecido. Bárbara aceita com um pouco de custo, para desespero da Arlequina, que apenas escuta de Grayson que deu o que ela sempre quis. Bárbara se transformou, e assim pedia mais alimento, enquanto olhava para a Arlequina, que inicialmente não conseguia esboçar qualquer reação. Antes da Arlequina dizer que não poderia ser sugada, o Asa Noturna a ignora e se alimenta dela mesmo assim, enquanto Batgirl afirmava que seria a próxima. Não demorou muito, após sugar o sangue da Arlequina, Grayson percebeu que acontecia algo de estranho com ele. Aquilo, o tempo todo, fazia parte do plano de Bárbara, que afirmava não ter nenhuma chance se estivesse tentado de outra maneira. Então, ali próximo, Dinah era alertada por Damian que acontecia algo de estranho. Diana surge na companhia do Gorilla Grodd e descobre que o reinado do Dick Grayson acabou após Bárbara revelar que foi a responsável. Prestes a iniciar um confronto com Bárbara, Diana então é lembrada sobre como funciona a linha de sucessão após a queda do rei e afirma que ambos eram a fraqueza um do outro. Bárbara sabia que não era forte o suficiente para acabar com Dick Grayson, ou até fazê-lo mudar de ideia. Então não teve outra saída a não ser se sacrificar. Bárbara estava certa que não cometeria o mesmo erro dele, ciente que restaram poucos heróis naquele mundo e que os humanos pareciam menos perdidos. Bárbara anuncia para todos os vampiros que a guerra acaba ali, assim sendo ela a última vítima e após sua queda também cairia a última coisa que a humanidade se apegaria: a esperança. E assim encerra a série DC vs Vampiros. E aí, você gostou da série? Caso não tenha acompanhado, vou deixar aqui a playlist com a história completa. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, muito obrigado e até a próxima!